Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Thalia Gabi e hoje a gente vai começar então efetivamente o nosso conteúdo de biologia. O assunto de hoje é bioquímica e a gente vai começar aí com uma ambientalização bioquímica, na verdade. Hoje nós vamos falar das principais moléculas que constituem os seres vivos e para isso eu trouxe uma apresentação de slides para vocês, certo? Então a gente vai conversar detalhadamente sobre cada uma dessas principais moléculas, mas a gente vai voltar para a bioquímica logo após a gente concluir citologia, certo? Vamos lá para a apresentação de slides, espero que a aula seja esclarecedora para vocês. Qualquer dúvida vocês já sabem, me contatem no grupo lá do Telegram, certo? Bom, pessoal, vamos dar início então às nossas aulas de biologia e vamos começar falando sobre bioquímica. A bioquímica nada mais é do que o estudo da química que compõe os seres vivos, certo? Então, como os principais elementos químicos presentes nos seres vivos, a gente tem aqui o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, certo? Bom, de todos aqueles elementos que a gente revisou lá na tabela periódica, a gente tem aí como principais elementos formadores dos seres vivos esses 6 elementos, ok? Então, estes 6 elementos, eles formam moléculas e essas moléculas podem ser classificadas de duas formas, ou elas são moléculas inorgânicas ou elas são moléculas orgânicas, certo? A gente vai ver na primeira parte da nossa aula, então, um pouquinho sobre as moléculas inorgânicas formadoras dos seres vivos e depois a gente vai ver um pouco sobre as moléculas orgânicas. O metabolismo celular, então, a gente vai falar melhor sobre isso depois da citologia. Já adiantei um pouco para vocês antes, né, que a gente vai voltar para a bioquímica depois da citologia para falar um pouquinho sobre metabolismo celular. Porém, já vou deixar aqui para vocês que esse metabolismo celular, ele pode ser classificado como anabolismo, tá? Quando a gente tem reações de síntese ou união. Ou catabolismo, quando a gente tem reações de análise ou quebra. Então, assim, quando a gente está formando alguma coisa, a gente chama de anabolismo, a gente está produzindo algo novo. Quando a gente está quebrando alguma coisa, como por exemplo a quebra da glicose em busca de energia, a gente está fazendo reações de catabolismo, tá? Porque a gente está fazendo reações de quebra. Vamos então começar falando sobre as substâncias inorgânicas. Temos aqui então uma substância muito conhecida por vocês, né? A substância chamada de água. Então, eu trouxe aqui para vocês a fórmula da água, né? Ela é composta por hidrogênio e oxigênio, como vocês já estão carecas de saber, certo? A água, então, ela é uma substância essencial para a existência de nós seres vivos. É a substância mais abundante em qualquer ser vivo do planeta. O nosso corpo, por exemplo, ele é constituído por cerca de 65 a 70% de água. Sendo ela a substância mais abundante, é importantíssimo que a gente conheça as propriedades dessa substância. Então, a água, ela é uma substância polar. Ela possui, como a gente já revisou lá na química, 2 polos, certo? Ela é constituída por elementos de diferente eletronegatividade e isso faz com que ela tenha um polo positivo e um polo negativo. Outra propriedade que a gente pode citar da água é a chamada tensão superficial, que pode acabar aparecendo lá na sua prova. O que é a tensão superficial? É basicamente o fato de que as moléculas superficiais da água, por exemplo, nos lagos, nos rios, elas formarem mais pontes de hidrogênio do que as moléculas que estão mais nas profundidades. Então, superficialmente, a gente tem uma maior formação de pontes de hidrogênio, o que leva a uma tensão superficial. Isso é o que possibilita, por exemplo, que insetos possam caminhar sobre as águas. Além, então, da tensão superficial, a gente precisa falar
da água como um solvente universal. Então, assim, quando falar de água para você, você já deve pensar solvente universal. A água, ela solubiliza muitas substâncias e isso a caracteriza como solvente universal. Por conta disso, existe uma classificação, então, das substâncias com relação à sua solubilidade ou não na água. Então, a gente chama de substâncias hidrofílicas, as substâncias que são solúveis na água, ali, fili, né, como amigo. Então, hidrofílica, amiga da água, substância solúvel em água. E a gente tem também a substância hidrofóbica. Aí a gente lembra de quê? Fobia, né? Fóbica, fobia. E o que é fobia? Fobia é quando você tem medo, quando você tem distância de alguma coisa. Então, hidrofóbicas são as substâncias que são insolúveis em água, certo? É importante que vocês conheçam essa classificação, porque ela é bastante cobrada em provas. É interessante também que vocês não só conheçam esses nomes, mas também que vocês tenham uma noção do que é hidrofílico e do que é hidrofóbico. A gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso já nessa aula. Outra coisa importantíssima de você saber é que a água, ela tem um papel importante nas reações químicas. Vocês lembram que a gente também revisou sobre reações químicas nas aulas de química? Se você não revisou, vou deixar aqui no card para você a aula, certo? E existem dois tipos de reações químicas que dependem de uma ação da água. A primeira delas é chamada de reação de hidrólise. Então, a gente precisa lembrar que a palavra lise geralmente significa quebra, certo? Então, uma reação de hidrólise é uma quebra com a ajuda da água. Então, é quando uma molécula ela é quebrada por conta da ação da água. Reação de hidrólise, certo? O segundo tipo de reação, que depende da água, é a reação de síntese por desidratação, que é quando acontece a união de duas substâncias por conta da desidratação, ou seja, por conta da perda de água, certo? Outras características importantes da gente falar sobre a água é que a água ela participa do transporte de substâncias. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente entrar lá no metabolismo celular. A gente vai entender que a água ela tem um papel importantíssimo nessa questão também. Além disso, ela atua no nosso corpo como um regulador térmico. Sobre o teor de água nos seres vivos, é importante destacar que ele varia não só de ser vivo para ser vivo, mas também de tecido para tecido, por exemplo. Então, no nosso tecido epitelial, vai ter, por exemplo, uma quantidade de água diferente do nosso tecido adiposo. Além disso, também há uma variação do teor de água no corpo dos seres vivos de acordo com a idade. Então, uma criança, né, não vai ter a mesma quantidade de água no corpo do que um adulto, ou enfim, um outro ser vivo, né? Quando o bebê também não vai ter a mesma quantidade de água no corpo do que quando ele estiver mais velho, né? Quando ele estiver maior. Então, basicamente, lembrar que o teor de água nos seres vivos ele varia de acordo com os seres vivos, com os tecidos e também com a idade dos seres vivos. Próxima substância inorgânica, então, da qual a gente vai falar, são os sais minerais. É importante destacar que, para a nossa saúde, é necessário que a gente obtenha pequenas doses diárias de sais minerais, certo? Eles têm, então, duas funções gerais. Uma é estrutural ou plástica e a outra é reguladora. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns tipos de sais e do que pode causar a sua carência no nosso organismo. Então, o primeiro sal do qual a gente vai falar é o cálcio. O cálcio ele tem como função, então, a formação de ossos e dentes, contração muscular e a coagulação do sangue. A sua carência pode levar à perda da rigidez óssea, à desmineralização óssea e diversas outras deficiências, né? Dependendo do período no qual essa carência vai estar acontecendo. Então, se você tiver, por exemplo, deficiência de cálcio
no período de formação dos seus germes dentários, muito provavelmente você vai ter problemas futuros, né, com a formação dos seus dentes. Muitos de vocês devem saber, então, que eu faço odontologia, né, e a odontologia trabalha muito em cima dessas questões do cálcio aí, porque o cálcio é essencial também para a formação dos dentes. Então, existe aí muitas consequências, né, da ausência de cálcio. Ele é principalmente ligado à formação de ossos e dentes, mas ele apresenta lá na fisiologia, vocês vão ver, um papel importantíssimo na contração muscular e também tem papel na coagulação sanguínea, certo? Lembrar então aí da função e do que pode resultar a ausência de cálcio no nosso organismo é essencial para que você consiga resolver suas questões. O próximo sal é o fosfato. Como função, então, o fosfato tem também uma função na formação dos ossos e dentes. Ele também faz parte da estrutura da membrana plasmática. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre fosfolipídios e a gente vai entender o que são, né, esses fosfolipídios e qual é o papel deles na formação da membrana plasmática. Eles também têm uma função importante na estrutura do ATP, que é a adenosina trifosfato, né? Então já diz aí fosfato no nome. E na estrutura do DNA. Então a gente vê aí a importância do fosfato, né? O fosfato é essencial demais para a vida de todo mundo. A sua carência, então, pode levar fraqueza, desmineralização óssea, outras consequências dentárias também. Enfim, inúmeras consequências se a gente tiver deficiência de fosfato no nosso organismo. Como eu disse para vocês, as consequências elas variam de acordo também com o período, né, em que essas deficiências, né, desses sais vai acontecendo. O próximo sal do qual a gente vai falar é um sal bem famoso que você deve conhecer, com certeza, que é o ferro. A função do ferro, então, é que ele é integrante da hemoglobina e do citocromo, certo? Então, a gente já tá careca de saber que se a gente tem deficiência de ferro, a gente vai ter o quê? Anemia. Isso mesmo. Então, a gente vai ter aulas específicas sobre alguns tipos de doença, onde a gente vai diferenciar os tipos de anemia que existem, tá? Então, a carência de ferro, ela pode levar a uma anemia que a gente chama de ferropriva, tá? E a fraqueza também, que é uma consequência aí, né, do estado anêmico. Os próximos sais são o sódio, o potássio e o cloro. É interessante destacar que esses sais, eles têm um papel importantíssimo também no metabolismo celular e a gente vai descobrir isso um pouquinho mais além, depois lá da citologia, né, quando a gente voltar para a bioquímica. A função deles, então, é polarizar as células e, além disso, eles também agem na formação de impulsos nervosos e na regulação do pH, certo? Então, a carência aí de sódio, potássio e cloro pode levar à fraqueza, fadiga muscular e desequilíbrio osmótico, por exemplo. Próximo sal é um sal amado por todos os dentistas e que deveria também ser amado por todo mundo, porque o flúor é essencial para a formação dos ossos e dentes, certo? Então, a gente lembrar e associar o flúor ao esmalte dentário é muito importante. E também associar a importância aí, né, desse sal estar presente nas nossas vidas, porque se não fosse assim desta maneira, seria muito mais difícil da gente combater a doença cárie. Visto a função, então, desse sal, é importante destacar que a carência dele favorece a formação de cáries dentárias. Então, lembrando da importância, né, do flúor estar inserido na nossa água, do flúor estar nos nossos dentifrícios, certo? Aproveitando o ensejo, queria dizer para vocês que pasta de dente só é válido como pasta de dente se tiver flúor, certo? Então, vamos lá. Próximo sal é o iodo. O iodo ele tem uma função importante, então, na composição dos hormônios da tireoide. A carência do iodo ele pode levar ao bócio endêmico, que é resultado do hipotiroidismo, certo?
Além disso, temos também, então, o magnésio. Como função, ele é componente da clorofila e ele é cofator de muitas enzimas. A carência do magnésio, ele pode levar ao prejuízo ao crescimento vegetal. Então, a atuação do magnésio, ele é mais em células vegetais. Vamos entrar agora, então, nas substâncias orgânicas. A primeira substância orgânica da qual a gente vai falar são os carboidratos ou glicídios, tá? O seu esqueleto químico, ele é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Suas funções gerais são energética ou estrutural. Os carboidratos, eles são classificados, então, de uma determinada forma. Eles são chamados de monossacarídeos quando eles são carboidratos mais simples, formados por unidades estruturais como monômeros. Aqui tem a fórmula química geral, então o N vai variar, né, com o número de carbonos ou com o número de moléculas de água, mas é basicamente essa constituição química geral dos monossacarídeos. Como exemplo de monossacarídeos, a gente pode citar a triose, a tetrose, a pentose e a hexose. Existem também os disacarídeos, que são originados da união entre dois monossacarídeos. Então, antes a gente falou de monossacarídeos, né? Então, antes a gente falou de monossacarídeos, agora nós vamos falar de disacarídeos, que são originados entre a união de dois monossacarídeos. Esses carboidratos, eles são originados de uma ligação que se chama síntese por desidratação, que a gente falou lá no começo, quando a gente falou de água, certo? E exemplos deles podem ser a lactose, a maltose e a sacarose, extremamente cariogênica, pessoal. Temos também os polissacarídeos. Os polissacarídeos são carboidratos muito mais complexos, chamados de polímeros, né? São carboidratos também muito maiores do que monossacarídeos e disacarídeos, por exemplo. Eles são originados daí da união de vários monossacarídeos. Como exemplo, a gente pode citar, então, o glicogênio, o amido, a quitina e a celulose. O glicogênio, a gente vai conversar muito mais sobre ele quando a gente falar de metabolismo celular. Vocês podem lembrar lá que ele é um polissacarídeo. O próximo tipo de moléculas orgânicas são os lipídios. Sobre os lipídios, é importante que você saiba que eles têm baixa solubilidade em água, ou seja, eles são o quê? Hidrofóbico. Muito bem. Eles possuem também longas cadeias carbônicas, os ácidos graxos. Suas funções biológicas gerais são a reserva energética, eles servem como isolantes térmicos, impermeabilizantes e eles também têm função estrutural ou plástica, certo? Sobre a classificação, então, dos lipídios, a gente tem alguns tipos de lipídios. Vamos começar falando um pouquinho sobre os glicerídeos. Os glicerídeos, eles são conhecidos como óleos e gorduras. Eles são formados de ácidos graxos mais glicerol, que é um álcool, certo? Eles têm como papel reserva energética, certo? E eles podem ter propriedades diferentes enquanto óleo e enquanto gordura. O próximo tipo de lipídios são os cerídeos. Eles são conhecidos como ceras e são feitos de ácidos graxos mais álcool também. Eles têm uma função impermeabilizante, certo? Então, você pode associar os cerídeos à cera e lembrar da função impermeabilizante, né? A gente passa cera, onde a gente passa está impermeabilizado.
O próximo tipo de lipídios é um tipo muito importante que eu quero que você anote, faça um asterisco, passe o seu marcador de texto em cima, faz um coração, uma estrelinha e lembra para sempre dos fosfolipídios. O que são fosfolipídios? São lipídios compostos, certo? E são chamados de anfipáticos ou anfifílicos. O que significa essas palavras horríveis? Então, o que significa isso? Significa que eles são tanto hidrofóbicos quanto hidrofílicos. Isso mesmo. Existe uma parte desses fosfolipídios que não interage com água e uma parte que interagem com água. Então, os fosfolipídios eles são compostos por duas partes, uma parte que interage com água e uma parte que não interage. A gente vai entender melhor sobre isso quando a gente falar de metabolismo celular, quando a gente falar de formação de membrana plasmática, certo? Então, aqui, para destacar para vocês, eles estão presentes na membrana plasmática, né? São o principal constituinte lá da membrana plasmática. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa característica deles de ser anfipático lá no metabolismo celular. O próximo tipo de lipídios são os esteroides, que são lipídios especiais, formados de anéis carbônicos interligados. Como exemplo, a gente pode citar o colesterol e o ergosterol, certo? Então, lembrando que a gente vai fazer uma aula separada para colesterol, tá? Vai ser uma aula extra, ela vai ser postada em alguma das próximas semanas aí, mas a gente vai falar separadinho de colesterol, porque é importante que vocês entendam mais sobre ele. Finalizando então os lipídios, a próxima substância orgânica da qual a gente vai falar são as vitaminas. As vitaminas, elas possuem então um pequeno peso molecular e um pequeno tamanho, tá? Elas não sofrem digestão quando elas são ingeridas, tá? Elas chegam lá a ser absorvidas pelo nosso organismo, então elas não são digeridas. São quimicamente e funcionalmente diversificadas, e a função geral delas é regular o metabolismo. As vitaminas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua solubilidade em água. Então, a gente pode dizer que as vitaminas são hidrossolúveis, quando elas são solúveis em água, ou que elas são lipossolúveis, quando elas são insolúveis em água. Vamos falar então um pouquinho sobre alguns tipos de vitaminas e sobre sua atuação no nosso organismo e o que causa a sua carência, certo? A primeira vitamina da qual a gente vai falar é a vitamina A, ou chamado retinol. Ela atua na formação dos pigmentos visuais e realiza a manutenção dos epitélios. A carência dessa vitamina pode causar cegueira noturna, xeroftalmia e ressecamento dos epitélios. Então, é importantíssimo que vocês associem a cegueira noturna à vitamina A, porque eu já tô assim, ó, cansada de ver questão do Enem, do vestibular da URGS, enfim, de várias provas com relação a isso, que perguntam, né, aí o que a carência de vitamina A pode causar, e a resposta é cegueira noturna, xeroftalmia, certo? Então, lembrem disso, é bem importante. Outros tipos de vitaminas são as vitaminas do complexo B, né? A vitamina B1, B6, B8, B9 e B12. Elas atuam como coenzimas do metabolismo de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. A carência da vitamina B1, por exemplo, pode causar beriberi, uma doença que causa distúrbios sensitivos, motores, circulatório e até de secreção do organismo, certo? A deficiência das vitaminas B6, B9 e B12 podem causar anemia. E a deficiência de B8, dermatite. A vitamina B3, chamada de niacina, atua no metabolismo do sistema nervoso e a sua carência pode levar à pelágria, que é a chamada doença dos 3Ds.
Outro tipo de vitamina é a vitamina C, também chamada de ácido ascórbico. Ela atua como antioxidante, favorecendo a absorção intestinal de ferro, fortalece a imunidade e atua também na formação de colágeno. A sua carência deve ser associada com escorbuto. É uma doença, então, que ela pode se apresentar de forma aguda ou de forma crônica, e ela gera hemorragias, alteração nas gengivas e a queda da resistência a infecções. Então, mexe aí também com o sistema imunológico. A próxima vitamina é a vitamina D, também chamada de calciferol. Favorece a absorção intestinal do cálcio e sua carência leva ao raquitismo nas crianças e nos adultos a osteomalácia. A vitamina E, também chamada de tocoferol, ela tem ação antioxidante e a sua carência leva a alterações neurológicas ou até a esterilidade. Por último, mas não menos importante, a vitamina K, que atua no metabolismo da coagulação sanguínea, e a sua carência pode levar, então, a hemorragias por deficiência no funcionamento de coagulação. As proteínas, elas são macromoléculas, ou seja, são moléculas bem grandes, chamadas de polímeros formadas por aminoácidos, certo? Esses aminoácidos, eles se unem entre si através de ligações peptídicas. Então, as ligações peptídicas, elas são ligações entre os aminoácidos, classificadas como reações de síntese por desidratação, certo? Bom, vamos olhar um pouquinho para a estrutura, então, de um aminoácido. Uma proteína é formada por muitos desses aminoácidos aqui, e o aminoácido, ele basicamente é estruturado por um radical ligado sempre a um grupo amino e a um grupo carboxila, certo? Então, a gente sempre vai ter um radical, que é o que vai variar, né? Que vai determinar qual aminoácido é, né? O radical que sempre varia, ligado ao quê? Ligado a um grupo amino e a uma carboxila, certo? Essa é basicamente a estrutura química de um aminoácido. Estes aminoácidos, eles se unem através de ligações chamadas ligações peptídicas, tá? São formadas através da desidratação. Então, essa molécula, ela vai liberar H2O, vai liberar água, vai sofrer desidratação e vai se juntar com uma outra molécula, certo? Qual o papel das proteínas, então? As proteínas, elas exercem muitos papéis biológicos e entre eles está o papel estrutural. A gente pode citar as proteínas colágeno e queratina. Tem também proteínas que exercem o papel de transporte, como a hemoglobina e a mioglobina. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na fisiologia em sistema circulatório. A gente também tem o papel das proteínas motoras, que são a miosina e a actina. Quando a gente falar de sistema muscular, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre elas. Temos também as proteínas que exercem papel de defesa, como as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Temos as proteínas hormonais, que são a insulina e o glucagon, que tem aí um papel importantíssimo no metabolismo, né, do nosso organismo. E a deficiência desse metabolismo pode estar ligada, por exemplo, a diabetes em alguns seres humanos. Temos proteínas também que exercem função catalisadora, ou seja, essas proteínas, elas são chamadas de enzimas. Como exemplo, a gente pode citar a amilase, a pepsina e a tripsina, que são algumas proteínas que a gente encontra na saliva. Além disso, a gente tem proteínas também com função nutricional, que são a caseína e a ovalbumina, certo?
A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas proteínas, sobre cada um desses papéis das proteínas durante todo o ensino de biologia. Então, a gente vai abordar esse assunto lá na fisiologia, a gente vai abordar esse assunto lá no metabolismo celular, a gente vai falar sobre isso em diversos momentos do estudo da nossa biologia, principalmente quando a gente estiver falando de fisiologia e de corpo humano, certo? Mas agora eu escolhi então um tipo de proteína para a gente falar um pouquinho mais, que são as catalisadoras ou as enzimas. Como características gerais, então, das enzimas, elas são catalisadores biológicos, ou seja, elas aceleram a velocidade de reações químicas sem precisar aumentar a energia para isso. Além disso, elas possuem a característica de ter especificidade, que é o encaixe ao substrato de acordo com um modelo que a gente chama de chave-fechadura, certo? As enzimas também elas são reutilizáveis, ou seja, não são consumidas durante a reação química. E elas possuem também a função de reversibilidade. Algumas enzimas elas podem converter, por exemplo, alguns reagentes em produtos ou vice-versa, converter produtos em reagentes. É importante destacar que existe, uma classe de enzimas chamadas de holoenzimas, que são enzimas cuja ativação depende de um cofator, ou seja, sozinhas elas não vão atuar. Elas precisam ter junto com elas ou um sal mineral ou uma vitamina. Então, a presença do sal mineral ou da vitamina, nesse caso, vai ativar essa enzima. Toda vez que uma enzima depende de uma outra substância para ser ativada, a gente caracteriza ela, então, como uma holoenzima. Sobre os fatores que podem influenciar, então, aí na atuação das enzimas, é importante destacar a temperatura. Isso é uma coisa bem cobrada em provas. Eles costumam perguntar, o que pode influenciar e como é que vai ser a atuação de acordo com a variação desses fatores. Então, a temperatura, por exemplo, em temperatura ideal ou ótima para determinada enzima, ela vai funcionar numa velocidade máxima, certo? Já em temperatura baixa, a velocidade da enzima a velocidade da reação vai ser mínima. E em temperatura alta, ocorrerá a desnaturação enzimática. Então, lembra disso, em temperaturas muito altas, ocorre a desnaturação da enzima. Em temperaturas baixas, a gente tem aí a dificuldade, do funcionamento dessa enzima. E em temperaturas ótimas, a gente vai ter a velocidade máxima da potencialização do catalisador. Outro fator que a gente pode citar é a concentração de substratos. Com relação a isso, é importante destacar que quando a quantidade de substrato é igual ou maior que a de enzimas, a gente tem a velocidade máxima da reação. Já quando a quantidade de substrato é menor que a de enzimas, a gente tem a velocidade mínima da reação, certo? Próximo fator é a presença de inibidores. O que são os inibidores? São substâncias que impedem o encaixe perfeito entre a enzima e o substrato, ou substâncias que disputam ali, a ligação no substrato da enzima. Então, na presença dos inibidores, a gente não vai ter a ocorrência da reação. O último fator é o pH, que é o potencial hidrogênio iônico. A gente tem como definição um pH ótimo para a atuação de determinadas enzimas, e quando esse pH é igual ao ótimo, a gente vai ter, então, a velocidade máxima das reações. Já quando esse pH está diferente de ótimo, a gente vai ter, então, a velocidade mínima, certo? Então, é importante que vocês lembrem, de todas essas características que a gente falou dessas moléculas, que vocês lembrem, que isso tudo a gente vai recapitulando durante todas as aulas que a gente vai ter aí de biologia, que essa é uma aula, bem dizer, de imersão mesmo no assunto de biologia,
Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, por hoje era isso então que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero de verdade que a aula tenha sido esclarecedora, que vocês tenham aprendido de verdade sobre bioquímica, ou melhor, começado a aprender, né, sobre bioquímica. A gente tem muitas outras coisas de bioquímica para ver, mas a gente precisa antes aprender o que é uma célula, quais são os organelos dessa célula, e é isso que a gente vai começar a estudar na nossa próxima aula. Então, após fechar a citologia, a gente retorna para bioquímica falando aí sobre o metabolismo da célula, certo? Continuem aqui comigo. Se tu ainda não entrou no grupo do Telegram, entra lá no grupo, não esquece, certo? O link tá aqui na descrição do vídeo. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem sugestões aqui nos comentários. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.